Então, continuando agora o nosso assunto, na aula passada, por conta da palestra da Microsoft, que terminou, até o próprio Vinícius esticou um pouco mais o tempo, e eu terminei ficando com pouco tempo para ministrar minha aula, aconteceram alguns problemas, e um deles foi um erro num comando SQL. Eu já postei no fórum a solução dessa problemática. Foi um espaço em branco que o MySQL não aceitou. Outros bancos de dados aceitam, mas terminou o MySQL não aceitando. Então eu gostaria de mostrar a vocês essa solução, ok? Vamos ver como seria essa problemática. Entrando aqui na tabela de produtos, vou chamar o SQL, o comando foi dessa forma aqui. Select round, ok? Aí eu coloquei sum e coloquei um espaçozinho aqui. Outros bancos de dados aceitariam, mas o MySQL infelizmente não aceitou. Esse era o erro. Então coloquei sum, eu vou ter que colocar da forma correta primeiro. E aí sim eu coloquei prod preço multiplicado por prod QTD, prod comissão, dividido por 100, ok, com o arredondamento de 2 casas decimais, então tem uma vírgulazinha aqui, e fechando com a tradução do nome da coluna para comissão, ok, for produto. Eu vou copiar aqui, vou executar esse comando. Veja que agora ele mostrou corretamente o somatório daquela coluna do sum, né? O erro que aconteceu foi exatamente esse que eu vou mostrar aqui a você agora. Esse mesmo comandinho, se eu puser esse espaçozinho branco aqui, ele vai executar um erro. Aí ele não aceitou. Veja que interessante, né? Outros bancos de dados aceitam. Isso aqui para mim foi novidade. Eu não costumo trabalhar com MySQL. Eu trabalho com Oracle, SQL Server e PostgreSQL. Mas já fiz alguns trabalhos com MySQL, mas muito pouco. E eu realmente não tinha percebido esse detalhe. Veja que ele conserta aqui, okay? Ele tira o espaço em branco, mas ele diz, olha, sum does not exist. Ou seja, ele diz que é como se essa função não existisse. Ele não entende essa função. Isso eu poderia considerar até um bugzinho do PHP MyAdmin aqui, mas tudo bem. Inclusive, se eu colocar uma outra função agregada, como é o caso da AVG, eu até postei isso no fórum, ou seja, se ao invés de sum eu tivesse colocado AVG, que é uma função também agregada, mesmo com espaço em branco, ele aceita. Veja que interessante. Mesmo com espaço em branco, tá vendo? Ele funcionou, trouxe a média. O AVG traz a média da coluna, o sum traz o somatório. Mas veja que ele não obedece uma sintaxe padrão, então está bem claro que trata-se de um bugzinho que terminou me pegando de surpresa. Ok? O mesmo acontece com o max. Se eu colocar o max pegado, ele vai funcionar. Ok? Ele trouxe aqui o maior valor da coluna, é o max. Mas se eu colocar o max com um espaçozinho em branco, colocar aqui o max, com um espaçozinho em branco, ele não aceita. Dá um erro, tá vendo? Como se não existisse o max. E veja aqui o min, que é o contrário do max. O min, no min ele aceita. Pronto, se eu faço aqui min, que é o menor valor, min, ele trouxe aqui, o menor valor da coluna é 60 centavos. Mas se eu faço o min com um espaçozinho em branco, ele aceita. Veja que interessante, né? Eita, não, nesse caso não aceitou, tudo bem. O max e o min não aceitou, mas tudo bem. Se não me engano foi o count. Vamos testar agora com o count. Sai testando tudinho. O count sem o espaço, ok, aceitou, ou seja, existem 7 linhas na coluna, né? O count dá a quantidade. E vamos ver se com o espaço, se o count ele aceita. Com o espaço. Aceitou numa boa, sem problema, tá vendo? Então eu fugi um pouco o padrão aí da semântica da linguagem aí utilizada, acredito que seja uma falha da própria ferramenta, ok? Mas foi isso que ocorreu. O comando havia sido digitado totalmente correto,
ok? Mas o que realmente aconteceu foi esse espaçozinho branco aqui, que ele não aceitou. O round também não aceita. Se você colocar um espaçozinho branco aqui no round, ele também dá erro, ok? Então foi esse detalhe o ocorrido na aula passada, durante a aula que antecedeu a palestra da Microsoft, ok? Então pronto, o problema já foi resolvido. Continuando, ainda nas funções agregadas, ainda explicando esse assunto, veja bem o que a gente fez, né? Continuando a explicação, inclusive, até da própria aula passada, né? O que eu estou fazendo aqui? Se eu tiro esse sum aqui, eu vou tirar esse sum, eu vou pegar esse comando do jeito que ele está aqui, vou copiar, vou rodar para cá, vou executá-lo, ok? Se eu rodo do jeito que ele está aqui, ele vai me dar o total, o somatório, mas eu vou tirar esse sum. Eu vou tirar esse somatório. Simplesmente eliminei. Cortei o sum. Então, o que é que ele faz? Veja que ele traz todos os valores da coluna. Então, o que o sum faz, ou melhor, o que as funções agregadas fazem, elas recebem esse nome, por quê? Porque elas agregam, elas tornam sintética uma informação que é analítica, ela totaliza. Então, veja que eu tenho aqui quantas colunas? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colunas não, perdão, linhas, né? Então, nessa coluna eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Se eu uso uma função agregada, o que é que ele faz? Ele vai me trazer apenas uma única linha. Por quê? Porque ele vai somar tudo, ele vai agregar todas elas para um único valor. Que valor vai ser esse? Aí vai depender da função que você utilizou. Se for o sum, ele vai somar. Se for o AVG, ele vai calcular a média aritmética. Se for o max, ele vai retornar dessa coluna o maior valor. Nesse caso aqui seria o valor 31,50. Se for o min, ele vai retornar dessa coluna o menor valor. Nesse caso aqui seria o 60. Ok? E se fosse o count, dessa coluna ele iria apenas contar quantas linhas tem e lhe retornar o total. Ok? Então isso é o que realmente ele vai fazer com relação à função agregada. É por isso que ela recebe esse nome. São funções que reduzem o result set a apenas uma única linha. Dependendo da função que se use, vai ter um resultado diferente. Mas o que há em comum entre as 5 funções agregadas é que elas totalizam toda a linha em apenas um único valor. Então, se a linha puder ter 1000 valores, 2000, 3000, 1 milhão de linhas, se você usar um sum numa coluna com 1 milhão de linhas, ela vai trazer apenas um único valor. Ele vai somar todos os valores, todos os 1 milhão de valores daquela coluna, todas aquelas linhas, e vai trazer apenas um total. Ok? Tudo bem? Então, só dando mais uma recapitulada aqui, vamos agora repetir cada uma das funções. No caso do sum, aquela coluna, ele soma, então ele trouxe o somatório de todas aquelas comissões que apareceram, ok? No caso do max, repetindo aqui rapidamente, estou procurando aqui, não estou achando, cá, SQL. Então, no caso do max, ele retorna o maior valor. Então, de todas aquelas colunas, o maior valor, perdão, de todas aquelas linhas dessa coluna, o maior valor da coluna é esse aqui, 31,50. Ok? O min faz o quê? O min, vamos ver o que é que o min faz. O min vai retornar o menor valor daquela coluna. Então, 60. 0,60, né? 0,60, 60 centavos. Então, seria o menor valor daquela coluna. Ok? E, por último, o count. São 5 funções. Sum. Não, a gente está faltando testar aqui o AVG. Vamos testar o AVG. Ele vai calcular a média aritmética. Então, aqui eu tenho a média aritmética. Então, ele pegou todos os valores, somou e dividiu pela quantidade. Então, ele faz isso automaticamente. E ele calculou a média para mim de todas as comissões. Essa aqui é a comissão média. E, por último, o count, que vai me retornar a quantidade de linhas. Count. Ele me retornou 7 linhas, que é a quantidade de linhas que havia naquela coluna, que há naquele result set, né? Então, o count me trouxe a quantidade de linhas. Ok?
Tudo bem. Ainda com relação a esse assunto, nós vamos aprender um conceito bem interessante. Se eu não quisesse um total só, se eu quisesse um total por categoria, ou se eu quisesse um total por, sei lá, por nome de produto, se tiver produto com o mesmo nome, pode acontecer, né, mudando sua marca. Enfim, se eu quisesse agrupar.